Fala, meu povo! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, primeiro também, né? Nosso querido amigo Pastor Leandro vai estar nos ajudando nesse podcast. Bom, e vamos anunciar quem está com a gente aqui? Vamos lá. Vamos lá. Pastor Ricardo Vasconcelos. Ele, o pastor da família. Família de sucesso. E aí? É o seguinte, é que a gente quer aproveitar o tempo aqui e a gente quer falar sobre Família, né? Tentar desenvolver um pouco essa conversa, conseguir ajudar as pessoas, né? E é interessante que você também, né, sempre trabalhou com família, né? Eu trabalhei bastante tempo. Não sei por quê, mas Deus foi direcionando, muito tempo liderando o Ministério de Família. Verdade, É um tema, verdade. é um tema que eu gosto. Vamos lá. Ricardo, fala um pouquinho quem é o Ricardo. Vascaíno, que eu já sei. Vascaíno, Crente. junto com você, sofrendo junto, É. tempos de glória, agora Isso. tempos de choro. E tem muito tempo de choro. Muito tempo. Meu Deus do céu. Mas fala aí, Ricardão, quem é você? Meu querido, eu sou de Brasília, nascido e criado lá no DF. Meu pai e minha mãe não eram crentes. Meu pai tinha problema com bebida, era alcoólatra e se divorciou da minha mãe. A gente teve problemas muito sérios na família. Eu, com 14 anos de idade, cheguei a fumar maconha junto com meu pai. A gente teve essa situação. Depois ele se separou da minha mãe, voltou para o Rio de Janeiro. A gente passou uma fase financeira muito difícil e nesse período eu estava afundado nas drogas, cocaína, maconha, etc. E foi quando eu tive um encontro com Jesus. Jesus mudou a minha vida. Através da minha conversão, o impacto foi tão grande que a minha mãe se converteu, a minha irmã se converteu, meu pai se converteu também, outras pessoas da família, gente da rua, ex-namorada, amigos, porque ninguém acreditava que podia. Eu era muito violento, fui preso, muita droga e etc, etc. Então essa conversão trouxe um impacto mesmo na rua, na família. E depois disso eu caí numa igreja, eu tive uma alegria muito grande de cair numa igreja que tinha um trabalho fortíssimo com família. Sim. Então o nosso pastor, na década de 80 e 90, é como se fosse o Cláudio Duarte de hoje, Sim. da época, né? No Brasil, estava no programa da Valnice, estava na televisão, viajando na Europa, Estados Unidos, Japão e etc. E na nossa igreja tinha um trabalho, todo último domingo do mês se falava de família. Todo ano tinha um congresso de família e um encontro de casais. Então eu, quando cheguei lá com 16 anos, minha conversão foi com 16, eu entrei nesse ambiente de ensino de família. E você vai ouvindo, né? Ouvindo sobre família, ouvindo sobre casamento. E é uma coisa importante que a gente já pode passar para o pessoal que está ouvindo o podcast, que é o seguinte: todo mundo deve ouvir de família, Amém. desde adolescente. Porque às vezes a pessoa pensa, vai ser uma palestra para casais, vem só casais. Não. A única palestra que um solteiro, na minha opinião, não deve participar é sobre sexo ainda. Entendi. Entendeu? Mas se for sobre criação de filhos, finanças na família, casamento, quanto mais pessoas não casadas participarem, melhor. Porque vai ser uma vacina, uma profecia. Vai evitar um problema. É isso que aconteceu. Eu vim de um lar completamente distorcido, sem nenhum princípio, tudo errado, mas eu passei, depois da minha conversão, a ouvir constantemente sobre como era o papel do homem, da mulher, o casamento, as finanças, a criação. Eu tinha 16 anos e ouvindo sobre criação de filhos. Sim. Mas quando eu me casei, toda essa instrução bíblica estava dentro de mim, entendeu? E aí daí a gente começou o nosso casamento com esse modelo de família dos nossos pastores que era extraordinário, um casal, uma família muito linda, não perfeita, mas muito estabilizada, estruturada. E depois a gente iniciou no ministério e quando o meu pastor já teve um câncer e estava para morrer, ele liberou sobre mim, dizendo, olha, o que está sobre mim, eu libero para você viver e fazer. Sim. E até os filhos, que são meus amigos até hoje, falam, olha, o legado de família do nosso pai, que era o pastor Jair Guerra, ele não veio para nós, no sentido de ministério, né? Sim, sim. Mas para você. E aí a gente começou o Ministério Família de Sucesso, que já tem hoje mais de 20 anos. Então a sua base familiar não veio de casa. Não. Veio... Eu sou um crente sem pedigree. Uau. Então a sua base veio da igreja. Veio da igreja. A igreja te deu essa estrutura. A igreja, a família pastoral, que era um modelo, né? E a gente pegou essa estrutura bíblica
e de exemplo dos nossos pastores. Eu acho isso interessante porque eu falo, a igreja também acabou sendo minha base de família, Sim. né? Porque eu venho de uma casa, meus pais são separados, minha mãe solteira, criou eu e minha irmã, e como que eu vou, a ausência do pai, como que eu vou ser um pai? Então eu acabo aprendendo com a igreja. Então hoje, quando eu vejo há uma geração de jovens, de adolescentes, né, que a base delas é a igreja. O papel da igreja, ela é super importante nisso, né? Agora, acho interessante você falar sobre essa questão do jovem, do adolescente participar dessas palestras, porque às vezes nós pensamos que não necessita, né? Que não há necessidade. Mas é o contrário. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente viveu isso e faz isso. Então, você vê, quando você vai fazer uma palestra para casais e você abre para o solteiro participar, mesmo que ele tenha 13 anos de idade, contanto que o tema não seja esse tema que envolve ser maior de idade e uma coisa que ele vai viver só lá na frente, que é a questão da intimidade, mas nos outros aspectos, quanto mais instrução ele receber novo, melhor. Melhor, né? É a profilaxia. Né? Porque quando um casal participa de uma palestra, ele vai identificar onde ele está acertando e onde ele está errando. E ele vai corrigir rota. Mas quando a pessoa aprende antes de casar, ela já entra colocando a coisa para funcionar. Claro que só a vida e a convivência conjugal e familiar é que vai mostrar mesmo, mas já tem um ensino, um fundamento. Aprendeu e viu alguém viver, e quando a gente vê alguém vivendo algo é gerado em nós o quê? É possível. Eu me lembro que na adolescência, na igreja, eu tinha alguns casais referência, que são meus amigos até hoje, né? Alguns estão aposentando já do seu trabalho, estão com os filhos casados. Eu lembro de eu começar a observar alguns casais, esses casais serem referências para mim. Olha, como cuida dos filhos, como conduz. Alguns deles têm 2 filhas também, por acaso. A gente tem idades parecidas das crianças. E sempre foi referência pra gente, o poder da igreja nisso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como que, com o tempo eu tenho experiência, quais são as demandas que têm mudado com o tempo, né? Tipo assim, há 20 anos atrás. Quais são as dificuldades dos casais e o que o senhor vê agora de demanda, de problemas atrapalhando a caminhada do casal? Como é que o senhor visualiza isso? Eu tenho uma coisa que a gente pode falar que não é de 20, nem de 10, nem de 200 anos. A primeira que eu vou falar é comunicação. Certo. Né? Para mim, trabalhando com casais e família há mais de 25 anos, eu vejo que o maior desafio de uma família e de um casal é a comunicação. Então essa é a coisa mais importante a ser trabalhada depois que a pessoa tem Jesus. Jesus já entrou na nossa casa. Ponto. Isso é o mais importante. E depois? Depois é comunicação. Aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a discutir, que vai ter discussão, né? O erro de muita gente é querer viver uma família sem briga. O meu objetivo é não ter briga. Então você vai se frustrar, porque vai ter briga. O grande segredo é aprender a resolver o conflito, aprender a resolver o problema. Então a comunicação ele é um problema de sempre, um desafio, melhor dizendo, de sempre. Ponto. Agora, o que tem de desafio desses últimos anos, né? Esse da comunicação, que já era um desafio, ele agravou absurdamente com a internet. Entendo. Então já era um problema dar atenção, já era um problema parar para ouvir o outro. Agora o problema ficou bem maior porque a internet rouba ainda mais esse tempo. A vida que vocês vivem, que a gente vive de capital, de Europa, de 5 da manhã e depois chegar em casa, Brasília, por exemplo, na minha realidade. A pessoa acorda 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, 7 e meia da noite em casa. Então essa distância, ela gera os problemas de comunicação. Na questão do casal, por exemplo, na questão sexual, houve uma mudança muito grande. Porque há 30 anos atrás, você sentava com 100 casais e você tinha 97 homens reclamando que a mulher não tinha a mesma pegada na intimidade. E hoje, você se assusta porque você tem um número enorme de mulheres, talvez aí 15, 20%, aumentou muito, de 3% para 20%, onde o homem não está tendo a pegada da intimidade que deveria. Então essa é uma mudança grande dos últimos anos, das últimas poucas décadas, entendeu? E na criação dos filhos, né? Nós temos hoje um conceito muito diferente em relação à criação de filhos.
Os pais querem ser amigos dos filhos e não pais, né, e não autoridade. Os pais estão buscando uma coisa muito importante. O único erro hoje é colocar no lugar errado, né? A prioridade de um pai e de uma mãe hoje é ser amado. E a prioridade de um pai e de uma mãe deveria ser respeitado. Então o amor existe, mas ele não pode ser o número 1. Quando um pai e uma mãe querem mais amor do que respeito, eles falham na missão de pai e de mãe. E por que um pai talvez tenha essa ausência de ser amado? Será que é um fruto de uma criação, uma má criação? Ele tem uma carência, teve talvez algum tipo de abuso no sentido de excesso de cobrança, excesso de autoridade, excesso de disciplina na infância dele, e agora ele quer projetar ser um pai legal, um pai que é amigo, um pai que ama, só que o problema é que quando a gente vive algo, normalmente você sai de um extremo para o outro. Esse é o problema, entendeu? Então a pessoa sai de um extremo de excesso de disciplina, excesso de autoridade, de abuso, e ela vai para o extremo do não cobrar, não disciplinar, não ter autoridade, e aí busca o amor, a aceitação, e na verdade, se ele soubesse que uma das coisas mais importantes para um adolescente, uma criança, é ter segurança, né? É ter respeito. Porque o amor é o amor, é sentimento, mas o respeito é importante. Né? Quem você respeita é onde você se sente seguro, né? Exatamente. Você tem segurança naquela pessoa e ela não te traz medo, ela traz segurança. Você respeita porque ele exerce um papel de proteção na sua vida. Exatamente. Né? Pela experiência que talvez eu acabo testemunhando. Eu acho que nós somos uma geração de pais que tivemos os nossos traumas, as nossas frustrações, né? Tivemos a ausência do pai, a ausência da mãe, essa coisa toda. E hoje eu vejo um grupo de pais que quer proteger, colocar o filho numa bolha. Como o filho não pode ser frustrado, não pode se decepcionar, não pode passar pelo que eu passei. Só que é o seguinte, o que eu passei me fez ser homem. Isso. E como você vê essa situação hoje desses pais super protetores? Hoje o filho não pode ser frustrado, né? Eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube, Família de Sucesso, que o tema dela é Onde os nossos pais erraram e onde nós estamos errando. E eu falo disso porque um dos erros dessa geração de pais, que somos a nossa geração, é porque eles não permitem os filhos passarem as dificuldades e os problemas. Então, por exemplo, o pai compra um iPhone 14 e ele dá pro filho o iPhone 14 e fica com o 11. Entendeu? E isso é um erro. Porque você não está gerando no seu filho a mesma coisa que você teve. Por exemplo, a gente foi criado como? Um monte de irmão ou não. Mas a maioria, Coca-Cola, domingo. A gente valorizava isso. Um copinho, né? Você tinha aquela quantidade de bife na mesa, era um para cada. E todo mundo, né? Às vezes até um malandro roubava um bife de alguém. Quem foi? Quem foi? Porque sempre era aquela quantidade certinha. Roupa nova, Natal. O que isso gerou em nós? Gerou em nós o quê? Eu vou vencer na vida. Eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou poder comprar a roupa que eu quiser, eu vou comer uma carne, 2, 3, eu vou comprar a calça dos meus sonhos, entendeu? Gerou em nós. Quando você elimina isso 100%, que o problema é esse, um extremo de necessidade ou de privação leva a um extremo de dar tudo. Então deveria ter um equilíbrio. É claro que eu não preciso fazer meu filho passar pelo que eu passei, mas eu preciso permitir que meu filho tenha frustrações, ouça não. Não. Saiba que o iPhone 14 é meu, porque eu sou pai, eu trabalho, e meu filho, eu vou comprar o 15 e eu vou te dar o 14. Isso. Que legal, né? Toma aqui, valoriza. Então, infelizmente, hoje o pai, em nome de ser amado e aceito, ele pega os excessos que ele viveu, vai para o outro extremo e enche o filho de videogame, de presente, de tudo, de roupa, de comida, não falta nada. Aquela pessoa não tem nenhuma ambição, nenhum desejo de vencer, nenhum desejo de falar, eu quero conquistar isso, entendeu? E aí você fica querendo que ele trabalhe, querendo que ele viva. E outra, se o pai e a mãe ficam nessa super proteção, claro que a gente protege,
Mas é uma super proteção. Aí amanhã, tá acontecendo muito isso. O menino vai e se apaixona por uma moça. Aí a menina fala, não gosto de você. Como ele nunca ouve não, como ele nunca sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com esse tipo de situação, o que acontece? Ele quer se matar, ele entra em depressão. Por quê? Porque ele não aprendeu a lidar com frustração, com o não. E aí eu vou terminar essa parte aqui dizendo uma coisa muito séria para quem está ouvindo aqui. Muito séria. Pais de hoje não disciplinam, porque não pode bater, não pode. E a Bíblia diz: quem ama, cedo disciplina. A vara e a disciplina vão afastar a sua criança do inferno. Né? Então, a Bíblia fala sobre isso. Claro que é um modo de fazer, não é batendo na cara, não é murro, não é tapa, não é espancamento, mas há uma forma de disciplinar. Beleza. Aí o pai, não vou disciplinar, porque a psicóloga falou, porque isso, porque aquilo. Não, eu vou fazer, tá, tudo bem. Aí essa criança, ela vai crescendo e ela entra num relacionamento com Deus. E a minha pergunta para vocês, pastores, é a seguinte: Deus diz não? Pra gente? Diz. Sim. Ele diz não, né? Deus, ele é o centro ou a gente é o centro? Ele é o centro. É a nossa vontade ou é a vontade de Deus? Vontade dele. Ele disciplina? A Bíblia diz que Deus disciplina todo filho que ama e que se não for disciplinado, você tem que ver se você não é bastardo. Você nem é filho. A Bíblia diz isso. Então Deus diz não. Deus diz, olha, não é a sua vontade, é a minha. Eu sou o centro, espera, e Deus disciplina. Aí a criança começa a lidar, esse adolescente, com Deus. Quando ele começa a lidar com Deus, ele fala, esse Deus é mau. Verdade. Eu não quero esse Deus. Eu quero um Deus igual ao meu pai. Que sempre diz sim, que não me disciplina, que o centro sou eu e não eles, não o casamento, não a família, que faz tudo que eu quero na hora que eu quero, que eu faço birra. Esse Deus aí, ele fala não para mim. Ele diz que não é a vontade dele, a minha é a dele. Ele me disciplina. Aí o pai e a mãe estão perdendo o filho dizendo, por que eu criei meu filho na igreja e ele não quer ficar na igreja? Porque o modelo de Deus que ele tem é um modelo de Deus mau, porque o pai e a mãe não foram a expressão que deveriam ser de Deus dentro de casa. Isso é forte. Isso gera para mim um outro problema que talvez a gente pode falar agora, talvez dessa adolescência, essa juventude. É que eu me lembro, e eu não sou longe de ser melhor que alguém, mas eu lembro que na minha idade, os jovens da minha idade, com 20 anos, nós falávamos em estudar e casar. Entendeu? A gente tinha esse projeto, de estudar e casar. Eu me casei com 21 anos. Eu casei com 18 e fui para os 20. Né? Então, hoje, quando você conversa com um jovem de 20 anos, ele tem medo de falar de casamento. Então, a falta talvez de disciplina na adolescência, na tenra idade lá de 10, 11 anos, vai gerar um jovem que a maturidade dele mínima vai ser tardia também, não? Sim. Vai acontecer esse mesmo atraso para enfrentar uma vida de casal, uma vida de compromisso, uma vida profissional ativa, uma responsabilidade. A gente tem hoje uma questão muito séria no mundo, né? Que as pessoas se tornaram extremamente frágeis emocionalmente, né? Sim. Então as pessoas hoje elas não aguentam uma brincadeira, você não pode falar nada, porque a pessoa se sente ofendida, ela chora, ela quer morrer. Então a gente foi criado brincando um com o outro, zoando um ao outro, e a gente aprendia. Por exemplo, meu pai chegou para mim e falou assim, se alguém botar um apelido em você e você mostrar que não gostou, vai pegar. Vai pegar. Então você nem liga. É isso aí. Então você aprendia como reagir. Você criava uma proteção, uma casca. Né? E hoje, essa turma, eles não têm proteção emocional nenhuma. E ser essa pessoa que resistia à piada, resistia à brincadeira, era o cara diferente. Então assim, não pega piada com ele. Esse cara é diferente. Entendeu? E passava e tal, e você aprendia, zoa, brinca. E mesmo que, claro que existe uma coisa que não é saudável, um excesso, todo mundo mirou numa pessoa, mas esse negócio vai criando em você o quê? Resistência, gente, resistência. A Bíblia diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, sua força é pequena. Né? A Bíblia fala, o salmista faz uma oração que eu quero ensinar para vocês aqui hoje. A Bíblia diz assim, Senhor, tira minha alma da prisão, para que eu cante louvores ao teu nome, e então os justos me rodearão. Enquanto a minha alma for cativa, eu não vou ter pessoas boas perto de mim. Eu preciso ter uma alma livre. Eu não posso ser escravo das minhas emoções. Então a gente aprendeu
a aguentar pancadas, e a vida não é fácil. Né? A vida é cíclica, a vida tem momentos difíceis. Jesus avisou, ó, vai ter tribulação, vai ter aflição. Então, quando a aflição vem, qual é a minha estrutura para lidar com essa aflição? E aí, se você cria os adolescentes e jovens essa superproteção, eles são emocionalmente infantis e não querem assumir responsabilidade. Então, no quarto deles, com videogame, internet, ar-condicionado, roupa lavada, cama, empregada, faz tudo, a mãe, entendeu? E tal. E ela fala, o quê? Vou casar, assumir compromisso, pagar a conta, ter que morar num lugar menor, não vou ter... Entendeu? Não, vou ficar aqui com meu pai até o tanto que eu puder. Eu ouvi uma frase e eu queria que você desse, né, explicasse sobre ela. A nossa geração de filhos é uma geração de órfãos de pais vivos. Porque a maior preocupação hoje dos pais é trocar a presença pelo presente. De querer satisfazer o filho, né, com videogame, com ar-condicionado. O que eu não tive? Que eu quero dar. Como que você vê esse problema dessa geração que nós estamos vivendo? E de verdade, qual seria a solução? Então, quando um pai, especialmente o homem, ele sai em busca do trabalho, e um trabalho a ponto de prejudicar a família, então, por exemplo, ele está pegando 2 expedientes, está pegando vários horários, final de semana e tal. Lá por trás disso existe, na verdade, uma realização pessoal. Porque o homem, ele se realiza no trabalho. Então, lá no fundo, se ele olhar, ele diz para ele que está fazendo para a família, e a maioria dos homens realmente dedica a maior parte do dinheiro para casa, para o bem-estar da esposa, dos filhos e tal, mas lá no fundo existe uma realização em fazer aquilo, né? Só que no momento que você decide ser família, decide ter esposa e filhos, tem uma questão. A Bíblia diz assim, que quando você é jovem, isso é importante, que isso aqui é bíblico. Quando você é jovem, você se dedica e se preocupa com as coisas do Senhor. E a Bíblia diz, o casado, a prioridade dele é dedicar-se às coisas do mundo, no sentido de família. Casamento e dia a dia. Igreja não pode estar na frente da família, um pastor que coloca o ministério, um líder que coloca o ministério. Tem que servir? Tem que servir. Tem que servir a igreja? Tem, mas não pode ser acima do casamento. A prioridade é o casamento. Eu quero ter filhos. Deveria pensar muito antes de ter filho. Por quê? Porque isso vai exigir tempo. E eu preciso, inclusive, sacrificar um bem-estar, morar num lugar melhor, ter um carro melhor, férias melhor, em nome de ter tempo para um filho que eu coloquei. Porque eu penso assim, e eu fiz isso, pastor Diogo, e tem sido o sucesso da minha família. Filhos pequenos precisam do pai e da mãe, da presença. Filhos adolescentes para frente precisam do exemplo do pai e da mãe. Então a presença já não é tão importante, pode diminuir, mas eles têm que olhar e ver em você uma referência. Ele é homem, ele compra e paga, ele promete e cumpre, inclusive aqui em casa. Ele diz, amanhã nós vamos no shopping, vai, eu vou te fazer isso e faça, se não fizer, negocia ou explica de um jeito que não é... A pessoa tem que concordar, entendeu? E aí ele olha e fala, é um homem de Deus, é uma mulher de oração. Então, quando o pai e a mãe não dão para a criança o tempo que ela precisa, eu tenho dito sempre para os pais o seguinte, filho vai dar trabalho. Quando? Você escolhe. Se você tiver trabalho com ele pequeno, ele não vai te dar trabalho na adolescência. Se você não tiver trabalho com ele pequeno, ele vai te dar trabalho na adolescência. Trabalho ele vai dar. Escolhe a época. Boa. Entendeu? Então, quando meus filhos eram pequenos, eu não viajava como eu viajo. Eu segurava a minha agenda. Por quê? Porque eu precisava estar lá. Estar lá, presente, conversando, almoçando, acompanhando, direcionando. Porque se um pai é ausente, os filhos órfãos, se um pai não se faz presente... Alguém vai marcar essa presença. Alguém vai ocupar esse lugar. Alguém vai ser essa referência. Alguém vai conquistar isso, que é o professor, que é um youtuber, um pastor, entendeu? Depende de quem. Às vezes até uma pessoa boa, mas quem será essa pessoa? Né? Então, o pai e a mãe têm que fazer esse papel. Então, se o pai e a mãe
entendem que o mais importante é a presença. Agora, meus filhos hoje, o mais novo tem 17 anos. Então hoje eu passo 20 dias fora de casa. Não tem problema. Eles já estão formados. E o que eles têm hoje? A referência. A referência. É o mais importante. Para eles hoje é olhar meu pai, minha mãe, entendeu? O casamento deles, a vida deles. Mas pequeno não. Sim. Pequeno ele precisa de você. Show. Interessante. Vamos tentar pensar em uma problemática. Como ajudar, talvez, famílias que vão estar assistindo isso aqui em algum momento, que estão com, talvez, filhos adolescentes em casa, num momento assim, aquela história que a gente ouve sempre, meu filho não quer ir para a igreja. Como é que a gente pontua isso? Claro que existem situações, mas como é que a gente consegue dar direção para esses pais, ajudar de alguma forma? Então, eu louvo a Deus que Deus permite a gente passar umas coisas que depois vira ensino pra gente, pras pessoas e gera compaixão. Sou pai de 4 filhos. 3 deles hoje são pastores, 2 casados, um mora aqui na Itália, o outro vai fazer 18 anos agora em maio e ele foi contratado pelo time de São Paulo para jogar basquete. Então, hoje todo mundo crente, servindo a Deus, pastores, 2 casados, uma bênção. Casaram virgens, tiveram o primeiro beijo no altar. Uau. Graças a Deus. Vamos lá. História. Sucesso total na criação da minha filha Maísa. Tá na Itália. Está na Itália. 27 anos hoje. Sucesso total na criação da minha filha Bianca. 25 anos casada. Se eu tivesse só essas 2 filhas, irmãos, eu não seria um pai de muita compaixão. Todas as vezes que eu visse uma família ter problema com o filho, eu ia dizer, tá vendo? Errou. Não sabe fazer. Não ouve, não faz e tal. Só que aí veio o Ricardinho e o Josué. Sucesso total com o Josué. 0 problema. Mas o Ricardinho me deu trabalho. E o Ricardinho quis desviar, e o Ricardinho quis experimentar o mundo, e o Ricardinho não quis ir para a igreja. É o que você acabou de falar. Então, quando o Ricardinho começou a viver isso, essa situação, a gente tem até uma pregação que a gente só conta esse testemunho do Ricardinho, foi muito chocante para nós, porque a gente criou eles com os princípios de Deus, os mesmos que funcionaram com a Maísa, com a Bianca e com o Josué. Certo. E eu sou pregador de família, eu tenho livros escritos, eu tenho um livro sobre criação de filhos escrito, com muita gente eu lendo e me dando testemunho que colocou em prática e funcionou. E de repente, Na tua casa. na minha casa, o Ricardinho. E aí o que a gente fez? Então, vamos a alguns passos, né? Muita oração, Amém. muito jejum, conversas e firmeza. Então, o que aconteceu? Como a gente tem um relacionamento muito legal, o meu filho me chamou para conversar, para me pedir para desviar. É muito louco, né? Porque Explica essa conversa. quem quer desviar, Vai desvia, né? Vai aprontar escondido, né? E não então, avisa. ele veio pra mim, pai, você veio do mundo, né? Seu testemunho de drogas e tal. Eu nasci no lar cristão, nunca vivi nada disso e tal. Eu tô pensando que ele tá me contando isso pra dizer que tá passando alguma luta, que quer pedir ajuda, né? Amigo. E a gente andando na rua, ele era umas 11 da noite, a gente desceu, ele falou, não quero conversar aqui dentro de casa, a gente no apartamento, desceu, foi andar na rua, batendo papo e tal, dando volta. E aí, no final, que ele deu toda a explanação que eu falei, agora ele vai falar, tô passando por isso, o que eu faço? Ele falou, pai, então, eu tô te falando tudo isso que eu queria, então, dar uma desviada, um tempo. Dá um tempinho. E tal. Aí eu olhei e falei, tipo assim, como é que é? Eu fiquei assim, realmente, eu não tô entendendo, né? Aí ele, não, pai, porque muita menina, né? E as coisas e tal, e tá muita pressão, e eu queria ir lá ver como é que é também. Aí eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Falei, você não precisa ir lá, eu já fui lá. E eu vim de lá porque eu não tinha nem opção. Entendeu? Aí eu falei, você foi consagrado, você é um pastor, né? Chamado, vocacionado. Ele já era pastor? Não. Ah, sim. Eu estava dizendo, você é Sim. chamado para isso, você é de uma família sacerdotal, rapaz. E comecei a conversar com ele e tudo, mas ele, naquela conversa, ele tipo assim, tá bom, vou te respeitar, mas esfriou geral. Então eu ia pro culto, braço cruzado lá no fundo. Essa mania de adolescente que pode estar 40 graus ou menos 40, eles estão de moletom com a touca, né? Tampando a cara e tal. E aí, meu irmão, eu fui tomar medidas que
eu entendi que eram as que eu precisava tomar e que não é fácil tomar e não é todo mundo tem coragem. Então, primeira coisa que eu fiz, quando eu percebi que meu filho estava realmente se perdendo, eu tirei ele da escola. Tirei ele da escola e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar comigo, vamos ficar grudadinho agora. Onde eu for, você vai viajar comigo, entendeu? Eu quero estar perto de você e tal e tal. Poxa, mas quem tem coragem de fazer isso? Eu prefiro meu filho no céu analfabeto do que no inferno formado. Então, essa é minha opinião, né? Então, foi essa a medida que eu tomei. Tirei ele da escola. Botei ele para andar comigo e viajar comigo. Mesmo assim, ele ficou ainda e quis começar a fazer coisa escondida. Quando ele quis começar a fazer coisa escondida, eu chamei ele para conversar e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Nada que você fizer escondido vai prosperar. Eu vou saber por duas razões. Primeiro, porque a Bíblia diz que nada é oculto vai ser revelado. Segundo, a gente está numa cidade pequena, todo mundo se conhece, a igreja aqui tem olho para todo lado, que tem na padaria, na farmácia, na rua, no mercado, na praça, tem gente da igreja. Então vai chegar no meu ouvido. E eu falei para ele o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, você tem que saber que você é responsável por algumas coisas. Eu tive essa conversa com ele e com a mãe dele. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Se eu souber que você tomou um caminho longe de Jesus, você tem que saber o que vai acontecer. Eu vou, na mesma hora, cancelar todas as minhas agendas de família, porque eu não tenho mais autoridade para falar sobre isso. Quando eu cancelar as agendas de família, e ele me conhece, sabe que eu sou um cara de palavra, eu não vou voltar atrás. Quando eu cancelar as agendas, eu vou ter que devolver o dinheiro de passagem de avião, de hotel e expor esse problema para todo mundo. E eu queria que esse problema ficasse entre nós e os nossos pastores, que eu já tinha falado com os nossos pastores. Eu falei para ele, então o que vai acontecer? Eu vou cancelar as agendas e quando eu devolver esses dinheiros, isso vai afetar a nossa vida financeira. Porque eu não só vou deixar de vender livros que compõem a nossa renda, receber as ofertas que eu recebo, como eu vou ter que pagar. Beleza. Aí, Ricardinho, eu vou ter que tirar vocês da escola particular e colocar todo mundo na escola pública. Vai afetar você e seus irmãos. Então, a sua atitude vai interferir na vida dos seus irmãos. Primeira coisa. Segundo, acabou. Você come carne, você passeia do altar. Entendeu? A gente vive do altar. E se eu não estiver no altar, isso vai afetar a minha vida, a sua, da sua mãe, das suas irmãs, do seu irmão. Aí eu comecei a falar para ele. Falei, então, você tem que... Ele tinha 15 anos. 14 para 15 anos. Okay. Outra coisa, sabe a Cris, o fulano que são funcionários da família do sucesso? Todos vão perder o emprego. Porque eu não vou viajar. Não tem escritório, não tem secretária, não tem livro, não tem produção, não tem passagem, não tem nada. Não tem como eu mancar o salário deles. Então, eles vão ser afetados por sua causa. Ai, foi pesado, hein? Foi. Aí eu falei para ele, famílias que não vão me ouvir pregar e que, por que não ouviram a mensagem contra o adultério? Por que não ouviram a mensagem sobre uma boa vida íntima? Por que não ouviram a mensagem de criação de filhos? Vão deixar de ouvir? Você tem responsabilidade nisso. Porque tudo está acontecendo pela sua decisão. Entendeu? E aí eu comecei a falar outra coisa. Nem pastorear a igreja eu não vou. Porque tem pastor que não leva a sério. Mas a Bíblia diz que se eu não cuido da minha casa, eu não tenho autoridade para pastorear a igreja de Deus. Então eu vou simplesmente falar, gente, até que a gente resolva o nosso problema familiar, o pastor aqui está assumindo a igreja e eu vou ficar até o... E aí eu falei, amigo, eu vou colar em você e vou viver com você. E sabe quando você tem liberdade de não ser crente? Sabe quando você tem liberdade de não ir na igreja, de não escolher outra religião? Quando você pagar as suas contas. E quando você sair de casa, irmão, maior de idade. Você fez 18 anos. Passo número 1, ser maior de idade. Número 2, eu pago as minhas contas agora. Aí você pode ser ateu, budista, você pode ser espírita, você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você estiver debaixo do meu teto e você é menor de idade e eu pago as contas, você vai ter que ser crente. Entendeu? Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas eu não tô... É esse o problema, interferindo na liberdade. Na liberdade. Que liberdade?
Ah, mas a privacidade. Privacidade? Um menino de 15 Que anos. privacidade? Não tem. Nem eu não sei o que é melhor pra mim. Eu preciso orar, pedir direção de Deus, ter pastor pra me aconselhar. E eu vou deixar um menino de 12, 13, 14, 15 anos achar o que é E melhor pra hoje ele? você vê crianças de 10. Não decidindo que não vai pra igreja, Isso. que não vai isso. Eu sou a favor de trazer o filho para a igreja. Não tem essa. Não tem Tem que ir. É isso. Não, dormir. Vem. Pai, eu tô com sono, dorme na igreja, com Dorme sono na igreja. abençoado. Isso, dorme Sono na com os igreja. anjos, Até entendeu? porque não é pecado vir na igreja. Não. Entendeu? Até a gente dorme. Agora o pai e a mãe quer que o filho tenha uma experiência com Deus em casa. É. Dormindo, vendo videogame, jogando televisão, vendo YouTube, vendo Felipe Neto, pelo amor de Deus. É. Então o que acontece? Aí, quando eu terminei essa conversa, né, que aí eu peguei pesado, eu falei, cara, você tem que saber. A sua decisão não é só sua. Quando um marido erra financeiramente, afeta só ele. É. Quando uma menina decide tudo, a família tá interligada. E aí ele pegou, quando eu saía, ele falou pra minha mãe, caraca, mãe, por minha causa o mundo acabou. Mas como é que tava o coração da mãe? Eu sei que é alinhado contigo. Outra mas- coisa que eu falei pra ele em particular, eu e ele sozinho, eu falei outra coisa, isso já foi em outro momento. Eu falei, ó, deixa eu te falar, se eu começar a ver sua mãe chorando e sofrendo por sua causa, irmão, você é meu filho, mas ela é minha esposa. Não vai ficar bom pra você, não. Essa conversa com o homem dá mais certo. Entendeu? E aí o que acontece? Ele deu uma acordada. Uhum. E aí ele falou, pai, eu não tô dando conta. Então, nesse tempo que eu tirei ele da escola e que ele ficou um tempão comigo, eu comecei também a fazer uma coisa. Tinha congresso de jovens na Alcance de Curitiba, eu mandava. Tinha congresso não sei aonde, eu mandava. Tinha não sei o que, eu mandava. Mandei ele para uma escola em Florianópolis de, tipo essas que tem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. Em Florianópolis. Eu acho que ela não tem mais, mas ela tinha na Da época. Nova Aliança. Era isso mesmo, da INA e tal, fazendo essas coisas. E aí, cara, num congresso que ele foi em Londrina, ele um dia me liga chorando, pai, eu tive uma experiência com Deus, né? Eu não sei, eu amo Jesus, eu amo o chamado, essa é a minha vida. Eu tava querendo essas coisas, mas eu sabia na minha cabeça. E a gente orando, jejuando, conversando, amando e firme. Entendeu? Você vai pra igreja, você vai pra Alcance, não quero, não, mas você vai ser legal. Você vai ficar na casa lá do pastor e vai estar com a galera. Mas ele, muitas vezes, o cara me ligava aqui, cara, ele tava no culto com a cara feia. É não mesmo? interessa, entendeu? interessa. Não interessa. Aí lá, um dia, no congresso, pá, ele recebeu um toque de Deus de novamente, reavivou e pronto, acabou. Aí veio pra igreja, começou a trabalhar com jovens, adolescentes, discipulado, encontrou a menina, namorou, noivou, casou, primeiro beijo no altar. Legal. Foi ordenado pastor agora há poucos meses atrás e está fazendo um trabalho lindo e servindo a Jesus. Então vamos lá, vamos tentar organizar o que o senhor falou aqui, que é muita coisa. E quem ouvir vai ouvir duas vezes até assimilar. Mas é muito profundo na realidade. Então, um choque de realidade. Aumentou ou melhor, diminuiu a distância dele, se aproximou dele. E foi intencional em onde enviar e o que fazer com ele. Exatamente. Isso exige de você o quê? Tempo e dinheiro. Investimento. Claro que Você talvez você não tenha o dinheiro para isso, pastor. Não tem essa grana. Faz o que está ao seu alcance. Então, só alcance. Né? Traz o filho pro culto, culto dos jovens. Vem para o culto de jovens com ele. Porque tem isso aí, porque tem pai que Investe, vai levar ele vocês têm aqui grupos pequenos? Não? tem. Leva no grupo pequeno, vai dar trabalho, tô morto, tô cansado, meu irmão. É a vida do seu filho. Exatamente. É as suas condições de investimento. Exatamente. Então, pegar um pai hoje que está nos ouvindo, ele vai talvez trazer um choque de realidade para o filho ou para a filha. Fala dos seus sentimentos, fala do que você tá. Olha, sua mãe tá chorando por sua causa, irmão. Você já parou pra pensar nisso? Sua mãe, que faz tudo por você, que te ama, ela não tá mostrando, mas ela tá chorando. Ela tá sofrendo. Você tá gerando sofrimento na sua mãe. Não adianta ficar você vagabundo, não sei o quê. Isso não adianta. Porque Querendo tem ofender, um né? pensamento nosso de deixar o filho viver o tempo dele. Então não fazer isso, é se aproximar dele. E trazer para a igreja. Ver o tempo, irmão, no meu entendimento, filho vive o tempo dele depois que ele vai viver a vida dele. Vou estar debaixo do meu teto. Agora também eu sou assim, ó. Casou. Se não me perguntar, esquece. Eu já avisei pra eles. Eu não falo. Eles até brigam. Pai, eu quero que você fale. Eu falo, meu filho, você agora formou uma família. Você é homem. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado, porque você tá numa mesa de reunião, às vezes, quer falar como se fosse
O garoto que você sempre... Cala a boca, rapaz! É Só que mais. agora ele tem uma esposa. Uhum. Ele é pastor, tá? O pessoal em volta, entendeu? Ele é um homem, ele casou, ele tem uma família. Ele não tem obrigação mais de me ouvir. É. Entendeu? 3 dias antes dele casar, eu falei pra ele, volta pra casa agora. Ele tava na casa do meu pastor com o filho jogando videogame, mas ele tinha que trabalhar outro dia cedo. Eu falei, meu irmão, pô, pai, eu falei, cara, daqui 3 dias você nunca mais vai receber essa ligação minha. É isso aí. Se você vai acordar 2 horas da manhã, se você vai dormir, se você vai virar, é problema seu, mas agora, faltando 72 horas do seu casamento, Ainda tô no jogo. você tá aqui, entendeu? Então pode voltar para casa agora, que amanhã você vai acordar cedo. Eu não quero você morrendo no trabalho, não. Então, o que acontece? Deixar o filho, entregar o filho a seu próprio destino e escolha? Não. Eu vou falar até uma coisa, pastor Leandro, que para pastores. Quero aproveitar e falar pastores. No que você falou de deixar a pessoa ter o seu próprio tempo, até para pastores eu vejo fazendo isso ministerialmente. Ah, Então, minha opinião. sim, É minha opinião. Eu Sim. criei meus filhos assim e tá dando certo. sim. Eu dei destino para eles. Ô, Maisinha, minha mais velha, o que você quer ser quando crescer? Pequenininha. Ah, vamos um exemplo qualquer. Quero ser médica. Oh, então você vai ser pastora médica. Você vai ser pastor policial, você vai ser pastor fazendeiro, pastor engenheiro. Veterinário, Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês vão ser pastores. Meus filhos, com 8, 9, 10 anos de idade, começaram a subir no púlpito. Um dia eu fiz o culto da família. Josué fez a abertura, o outro tirou oferta, o outro deu aviso. Todos pregaram na igreja entre 10 e 12 anos de idade, primeira vez. Sim. Sentavam no púlpito com a gente. Quando os fizeram por volta de 13 anos, 14 anos, começaram a participar de algumas reuniões de presbitério. Uau. Para quê? Eu quero que vocês vejam como eu faço, como eu falo, como eu prego. E eu sempre falei para os pastores que estão comigo, ó, eu acredito que filhos de pastores são pastores, com algumas exceções. Não há problema na exceção. Ah, o filho Sim. do pastor não virou pastor. Não tem problema nenhum. Mas eu penso que na maioria dos casos, família sacerdotal gera filhos sacerdotais. Sacerdotes. Certo. Então, a gente sempre envolveu, sempre incluiu, sempre colocou eles no altar, nas reuniões, ouve. Então, eu sempre dizia, gente, tratem bem meus filhos, porque eles serão os futuros pastores dessa igreja. E os seus pastores. Exatamente. E os filhos de vocês também estarão aqui pastoreando. Então, quando você tem essa visão, você já... Eu vejo alguns pastores, não, deixa um dia ele despertar, um dia Deus falar. Não. Se Deus não quer que ele seja pastor, Deus vai falar comigo, com ele, não tem problema nenhum. Não, o que eu tenho para ele aqui é empresarial. Sem problema, não há uma lei. Mas eu quero dar destino para eles. Então, meus filhos... A minha filha prega no Brasil e no mundo. A Maísa, entendeu? A Bianca e o Arturo hoje são o nosso braço direito na igreja. Eu não trouxe eles aqui para a Itália para ver a cidadania, porque não dá para sair os 4 ao mesmo tempo. Eles são pastores, eles trabalham, eles produzem, eles estão vivendo mais a vida da igreja do que eu, entendeu? Então são a sucessão, são a próxima já geração que está louvor, jovens, evangelismo. O congresso de carnaval que teve agora nosso, eu não vi nada, mas nada mesmo. Eu só liguei para os pregadores. Pai, a gente quer esse. E eu fiz os contatos. Mas toda a estrutura, eles que fazem, eles estão fazendo. Então, o Ricardinho, a mesma pegada. O Josué tá no basquete, Deus usou o Vitor Hugo para falar isso. Olha, Deus vai dar esse mimo para você. Mas você sabe que seu chamado é outro. Uau. E ele falou, eu sei. Entendeu? Então, assim, não só no que diz respeito a essa situação de um adolescente de namoro, de fazer o que quer, mas também ministerialmente, especialmente para pastores. Criem seus filhos com uma visão sacerdotal. Dá destino, né? Dá destino para eles. É o dever do pai, né? O pai, ele aponta, ele dá a direção. E você vê que todo aquele filho que cresce na ausência do pai, ele fica perdido. Ele demora muito tempo para entender qual é o seu destino, qual é o seu... Eu acredito muito nessa palavra. Muito. Abre muita coisa pra gente. Isso é verdade. Vamos falar de um assunto? Vamos. Você é conhecido como
o pastor que mais fala de sexo no Brasil. Dá pra mudar a luz? É uma luz vermelha. Muda aqui. Eu não sei quantas vezes você já veio aqui na igreja e o teu assunto é sexo. Sexo é importante no casamento ou não? É importantíssimo. Sexo não é tudo, mas é muito importante. Extremamente importante. Uma das maiores razões de separação e traição é a falta de satisfação sexual. A satisfação sexual, ela ajuda muito. Ela é determinante ou é a única coisa? Não, mas ela ajuda muito a evitar uma traição. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida... Eu tento suprir meu cônjuge de todas as formas, mesmo assim, aí já é uma questão de caráter. Mas quando você não fala só da questão de uma pessoa de mau caráter, né? Uma pessoa de caráter complicado, se você tem uma vida sexual plena e satisfatória, você protege demais o seu casamento contra a traição. A segunda maior causa de traição é falta de satisfação sexual. Uau. Uau. E vamos lá, fala das suas receitas aí. Gente, eu e a minha esposa, quando a gente se casou, nós vivemos o problema da maioria das pessoas que vivem, tem as exceções, deixa claro aqui, ouça bem devagar. Exceções. Tem exceção. Acabaram de postar um vídeo meu falando sobre sexo, um monte de gente coloca embaixo uma coisa que eu falei. Eu falo no vídeo, exceção. Aí a pessoa parece que não ouve isso. Cientificamente, hormonalmente, isso é um fato. É um fato. Os homens vão querer mais sexo do que a mulher. Tiradas as exceções. Tem mulher que quer mais? Tem. Tem mulher que gosta mais? Tem. Tem homem que quer menos? Tem. Que gosta menos? Mas não é a regra, a maioria. Por quê? Porque é simples. Uma das maiores coisas que estimulam, que dão vontade de fazer sexo, é um hormônio chamado testosterona. E o homem, na sua normalidade, está com a testosterona ali por volta dos 1000. E a mulher, 100. Uma mulher tem 100 de testosterona normal e um homem tem 1000, podendo chegar a 2000 e a mulher podendo chegar no máximo 200, baixando de 100. Então, o homem tem de 10 a 20 vezes mais testosterona que a mulher. Automaticamente, cientificamente, obviamente, logicamente, esse cara vai querer mais sexo que a mulher, tiradas as exceções. Então, qual é o problema da maioria dos casais? O homem quer mais sexo que a mulher. E isso vira um problema no casamento. E aí a pessoa não sabe dessa informação hormonal. Tem outras informações aqui, daria um podcast de 2 horas, né? Mas assim, resumindo, tem outras, mas vamos resumir essa daqui. Não, pode falar. Aí começa a ter problema, começa a ter briga. Isso aconteceu com quem? Comigo. Casei, aí a gente teve uma lua de mel de sexo 2 vezes no dia, de 7 dias, mas o que é lua de mel? Acabamos de conhecer. Tá todo mundo amando um negócio, minha mulher era virgem, né? Eu não era porque eu vinha do mundo, mas a gente casou ela virgem. Então ela conheceu o sexo, a gente tá num hotel, não tem que arrumar cama, não tem que trabalho, acorda tarde, e aí toma café da manhã, tá pronto, almoça pronto, meu irmão. Só curtição, passeios, e jantar fora e sexo, sexo, sexo. Que eu pensei, vai ser minha vida isso aqui. A vida é só isso. Só que quando você chega em casa, tem que acordar às 6 horas da manhã, tem que fazer café, tem que lavar roupa, cansa, problema, estresse, pagamento, menstruação, TPM e também já começa a acostumar. Costuma com o corpo, costuma com tudo e aí cada um entra na sua normalidade. Só que o homem continua querendo mais por causa, uma das razões, testosterona. Certo. E aí começa. Eu quero, pô, mas ela não quer. Por que ela não quer? Não me ama? Eu não sou bom? Aí a cabeça começa. Começa. E a mulher pensando, esse cara é louco? É um tarado? Ele é problemático? O que é isso? Não, não quero. Não quero. É um quero, não psicopata. quero. Então a gente começou a viver esse problema no nosso casamento. Viver esse problema no casamento. E aí eu fui buscar ajuda. Certo. Fui conversar com o meu pastor. Paguei há 29 anos atrás. Eu vou fazer 30 anos de casado esse ano. Eu paguei uma sexóloga. Gente, sexólogo nessa época, primeiro, era raríssimo. E era como se fosse hoje uma consulta de, no mínimo, uns R$1.000, R$1.200. Uma consulta. Era muito caro. E eu
Mas eu juntei o dinheiro, Investiu. paguei a sexóloga, paguei ginecologista, li livro e conversei com o meu pastor. E essas conversas me deram um fundamento bíblico Uau. e científico sobre o sexo. E quando eu juntei tudo isso, e junto com a minha esposa, né? A gente fez tudo isso junto. Que a gente foi conversar, identificou as diferenças e a razão por que vivíamos aquilo e qual era a instrução bíblica sobre o assunto, a gente estabeleceu um princípio no nosso casamento. E esse princípio se chama, a gente colocou um nome. Na época eu não tinha essa intenção. Mas depois a gente começou a trabalhar com casais e família, nessa época a gente nem trabalhava. E começou a ver que um problema era de muita gente. Entendi. Vocês não têm ideia da quantidade de mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida. Rapaz. De mulheres que fingem orgasmo. Sim. De homens que não fazem sexo, a não ser que a mulher queira de, sei lá, 10, 15, 20 dias. Ou o contrário, que está acontecendo muito também. De mulheres que querem e o cara não procura, não faz. Esse universo de problema e de diferença, mesmo com as exceções, mulher que quer mais, homem que quer menos, homem que quer mais, mulher que quer menos, essa incompatibilidade é enorme, é muito grande. É escondido, não é comentado porque é vergonhoso, homens não autorizam a falar, vira um problema, mas é muito problema. O que isso gera? Pornografia, masturbação, fantasia e traição. Entendi. Entendeu? Sim. Aí a gente criou um livro, a gente escreveu um livro sobre isso, que é Clássico versus Peladinha, usando uma linguagem do Brasil de futebol, do clássico e da peladinha. Sim. Clássico, sexo super especial, e a peladinha é o feijãozinho com arroz, né? Aquela coisa que rapidinha. E a gente também, fundamentado na Bíblia e na ciência, e depois desenvolvemos uma palestra que a gente deu aqui já, que é a Noite Hot. Nós temos a Noite Hot 1 e 2. A Noite Hot 1... Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Me ouçam, eu vou até falar pra vocês e dar uma olhadinha na câmera também. Olha ali aquela câmera lá. Gente, A do canto aqui. a Noite Hot resolve esse problema. Se você está num casamento com problema na área sexual, e se o problema, um deles, qualquer um, mas um deles um quer mais sexo, o outro quer menos sexo, tem solução. Eu dou essa pressa há mais de 20 anos. O Luciano Subirá, o Cláudio Duarte, vários pastores que ouviram, nunca ouvi ninguém falar desse aspecto como eu falo. Nunca ouvi. E Deus me deu essa revelação, vamos dizer assim, né? Não é a expressão teológica correta, mas esse insight. E a gente tem ensinado isso e tem sido transformador. Aqui na sua mesa, ontem, antes de ontem aqui, um casal da sua liderança falou, pastor, a mensagem mudou o nosso casamento e a nossa vida. Não, foi muito positivo. Eu posso falar que para a igreja aqui, eu tive um feedback muito positivo. Cara, é libertador, é transformador. E assim, depois você vê o tanto que era óbvio, porque a Bíblia é clara no assunto, né? Não há nem dúvida. Você lê o texto, é como João 3,16, Deus amou o mundo e ponto. Então tá lá sobre sexo, claro, o conceito bíblico e o conceito científico. Quando a pessoa recebe essa informação, literalmente vive o que a Bíblia diz. O povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento chegou, acabou o sofrimento. Tem essa palestra no nosso site, famíliadosucesso.com, e tem o livro Clássico versus Peladinha, que engloba a Noite Hot 1 e 2 escrita e as duas palestras que estão disponíveis no site. Resolve. Problema resolvido. Eu ouço toda hora alguém reclamando, eu falo, gente, ouça. Porque tá... Ouviu, resolveu. Ouviu, resolveu. Ouviu, resolveu. Hoje é mais fácil falar desse assunto do que antes? Hoje é muito fácil, graças a Deus. Ainda tem gente que tem medo, né? Eu fui pregar em Macapá e o pastor tinha um programa de rádio. E ele pegou e anunciou desse jeito. Gente, vai estar conosco tal dia o pastor Ricardo Vasconcelos, vai trazer uma palavra sobre sexo, rasgando o verbo sobre sexo para casais cristãos, numa perspectiva bíblica e tal e tal. Perdeu o programa. A rádio cancelou o programa dele, porque disse que ele estava falando de sexo na rádio e tal. Beleza. E ele ficou muito mal, muito mal. Aí quando eu fui fazer a palestra, vários pastores da cidade que desceram a lenha e da rádio foram. Quando ouviram a palestra, queriam todos levar na igreja. Ele ficou com tanta raiva que ele não deixou os pastores... Eu soube disso só depois. Certo. Né? Tipo, acabou a reunião, o pessoal já me levou assim para uma sala. Eu até queria ficar lá fora, porque eu gosto aqui. Eu fiquei nos livros e tal, mas não entrei na sala.
E aí, quando acabou, ele falou: os pastores estavam aí e queriam conversar com você e fazer agenda. Eu falei: não, vocês cancelaram meu programa, me arrebentaram. Aí, tipo, não deixou eu ter acesso Mas aos é um caras. preconceito. É um preconceito. Gente que vai pra palestra porque a esposa meio que exige, ou o pastor, e eles ficam nervosos. Fica nervoso. O que vai falar, o que vai ouvir. É mais um homem. Tem homem que fica muito preocupado e tal. Mas, meu irmão, graças a Deus, a gente fala de um jeito que, em 95% dos casos, a gente tem um feedback que não é chulo, que não é vergonhoso, que não é constrangedor, entendeu? É porque a gente criou o sexo que é pecado. A gente criou, não. Tem um momento que o sexo é pecado. A gente colocou isso tudo como pecado, né? Então, depois do casamento, se uma mulher falar com a pastora, com a amiga que ela tá com problema sexual, ela tá quase que endemoniada. E se um homem falar que tá com problema, ele é tarado. Na verdade, a gente não quer tratar de umas coisas que são uma realidade de todo mundo, né? Exatamente. É um falso moralismo. Porque as pessoas falam de sexo, pensam em sexo, brincam com sexo, mas se for para falar instruindo, ensinando na igreja, no púlpito, falso moralismo. Porque, na verdade, a Bíblia fala e existe uma instrução bíblica para os cristãos. Né? A gente trata científica e bíblica, mas existe o que Deus fala para a igreja do Novo Testamento, para gentios, sobre o sexo. E a gente mostra isso, irrefutável, não tem o que falar, porque não é um caso de predestinação, de que a gente fica todo mundo discutindo, ou de pós ou pré-tribulacionista, porque a Bíblia dá essa margem para algumas coisas. Do sexo, eu falo, graças a Deus, não tem segunda interpretação, né? Aqui é claro. Tem que fazer. Leu, tem que fazer. A regra é clara. Ai, cara, é demais. Não, muito top, muito top. Bom, eu creio que é isso. Agora tem Noite Hot 2. Vai ter a 2. Noite Hot 2. A nossa liderança aqui de casais está procurando uma data aí. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho, vamos ver se dá certo. Eu ouvi dizer que é 21 de abril, sexta-feira, mas vamos ver se vai dar certo. Numa sexta-feira rola. Em Lyon? Em Lyon, podemos fazer. Lyon, né? Tá difícil. Tá arrancando a Noite Hot daqui para Lyon, de Paris para Lyon. E tem que aproveitar que você tá aqui perto. É, mais caro trazer do Brasil. E a Noite Hot 2 é legal porque falo eu e Maírla. Legal. Então eu falo para as mulheres e ela para os homens. E a gente vai intercalando, né? E às vezes, quando ela não pode ir, eu faço as duas partes. Mas quando ela tá aqui, é legal porque aí eu falo e ela fala. Sim, então é sim, muito legal, sim, muito sim. bom. Não, é muito top, muito top. Muito bom. Muito bom, acho que é isso. Isso aí. Eu quero aqui dar o nosso presente dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. Quero agradecer a Ateliê da Tia Si e também a Persolive, que fez essa xícara personalizada, em homenagem também aos 14 anos. Tem aqui o seu nome, e BNJ Cast. E fica o nosso agradecimento. Muito obrigado. Obrigado pelo teu sim, Ricardo. Obrigado, gente. É uma honra estar com vocês, uma alegria. Amo vocês, amo essa igreja e amo essa. Quem não ama Paris, né? Mas é bom ter sua amizade, conhecer sua família e caminhar contigo mas nessa distância, né? Ter tido um tempo bom sempre. Muito bom. Glória a Deus. Obrigado, gente. Que Deus abençoe as famílias. Se quiser achar a gente, Instagram, @Família de Sucesso, YouTube YouTube de Sucesso. Tá lá, tem conteúdo gratuito para servir e abençoar vocês. Tem abençoado muitas famílias do Brasil e também do mundo. Isso aí. Né? Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Compartilha, aperta aí o sininho e receba as notificações da IBNJ Cast. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.